Olá, aqui é o Alex, tudo bem? Você aí já teve que fazer alguma tarefa que não estava relacionado com a sua atividade, com a sua função? E como foi para você fazer essa tarefa? Você não deu tanta importância, afinal de contas, você não foi pago para executar esse tipo de tarefa? Muitas pessoas recebem atividades e às vezes têm até a oportunidade de buscar um projeto, pegar um projeto que não tem nada a ver com a função pela qual foi contratado. E como você se comporta quando você se depara com esse tipo de atividade? E principalmente quando isso é delegado para você, isso é entregue em suas mãos para que você cuide. Se você tem algum problema logo de início ou tem uma certa dificuldade em realizar essa outra atividade, como que você pensa a respeito disso? Você fala, não, essa não é a minha tarefa e deixa de lado e não dá tanta atenção a isso e não vai com tanta ação efetiva para resolver, porque afinal de contas isso não tem nada a ver com aquilo que você foi contratado? E eu vou te contar agora, se você pensa exatamente isso, ou se você viveu alguma situação na sua vida que aconteceu isso, eu vou te contar uma história muito legal de um livro que eu li que chama O Empreendedor. Nessa história, conta uma história de um poderoso empresário, dono de uma madeireira. E ele tinha negócios na China e o seu gerente de lá teve problemas, acabou abandonando e ele estava atrás de uma outra pessoa. Acontece que, inesperadamente, apareceu um senhor já veterano de guerra e esse senhor, ele era tão seguro de si, ele chegou a ir até o dono da empresa para pedir emprego. E ele tinha uma certeza tremenda que aquele emprego seria dele. Pois bem, no desenrolar dessa história, realmente esse senhor que chegou lá pedindo emprego, ele surpreendeu. Surpreendeu tanto que o dono da empresa chamou ele para fazer uma atividade extra, fazer um tipo de favor. E esse favor, ele aconteceu num dia de domingo, aonde esse funcionário que chamava Sr. Peck, então o Sr. Peck foi convidado a fazer um favor para o dono da empresa madeireira, e num domingo. E simplesmente a atividade dele era ir buscar um vaso azul e comprar esse vaso, que segundo o dono da empresa era um vaso muito barato. Ele compraria e levaria esse vaso até a estação de trem num determinado horário, porque esse vaso seria um presente que esse dono da empresa iria levar. E o Sr. Peck então falou, não, eu vou e compro, e como o vaso é barato, aí receberia o dinheiro lá no momento de entregar esse vaso aí para o dono da empresa. E ele se comprometeu e foi executar a tarefa. E o Sr. Peck, muito esperto, pediu vários detalhes sobre o vaso e sobre a localização da loja onde encontraria esse vaso. Então ele perguntou como era o vaso especificamente, né, os detalhes que o vaso tinha, para que ele pudesse encontrar esse vaso com toda certeza, sem erro nenhum, e também perguntou a localização. E obteve a localização, segundo o dono da empresa, ele direcionou 2 ruas onde estaria essa loja com a venda desse vaso. E acontece que o Sr. Peck foi então atrás dessa tarefa, e quando ele chegou nesse endereço, que foi o endereço indicado, ele revirou cada centímetro daquelas ruas e não encontrou nenhuma loja com aquele vaso. O que ele fez? Talvez muitas pessoas nesse momento iriam desistir. Mas ele não, ele olhou em volta, em vários quarteirões, e depois de muito tempo, ele realmente conseguiu encontrar um pouco distante daquele endereço, a loja com o vaso azul que ele estava procurando. E ele foi lá, olhou aquele vaso e tinha certeza que era o vaso que ele precisava. Ele tentou entrar na loja, porém a mesma estava fechada. E ele não viu ninguém ali por perto, e não tinha nenhum telefone, nada que ele pudesse entrar em contato. Então, ele percebeu que a loja tinha um nome, que era a loja do Sr. Johnson. E ele falou o seguinte, o que eu posso fazer? Saiba que ele pegou e foi atrás de uma lista telefônica, encontrou em torno de 20 nomes Johnson na lista. E ele passou a ligar para cada um desses nomes.
Alguns nem atenderam, outros que atenderam disseram que não sabiam nada de loja, que não tinham loja nenhuma. Então, ele meio que desesperado, voltou para a frente da loja. Ocorre que quando ele chegou na frente da loja, ele olhou aquele nome e percebeu que o nome que ele tinha procurado e que ele tinha visto era Johnson, de J-H-O e o restante. E agora o Johnson estava sem H. E ele achou que devia estar ficando louco. E ele não desistiu. Novamente, então ele voltou, pegou uma lista telefônica e procurou cada nome Johnson agora desse outro formato. E dentre os nomes que ele tentou falar, quase um dos últimos ele conseguiu contato e realmente era o Johnson, dono da loja. Acontece que o Sr. Johnson estava muito longe, estava em outra cidade e não teria como vir até aquele momento, sair de lá e ir até a loja para vender o vaso. Mas o Sr. Peck insistiu muito para que ele desse um jeito e se ele não tinha alguém responsável que pudesse vender. Meio a contragosto, o Sr. Johnson falou que tinha o gerente dele, porém ele sabia que o gerente dele estava em algum clube de campo, mas não sabia qual, sabia que era na Redondeza. O que o Sr. Peck fez novamente? Procurou item por item, nome por nome de algum clube na região. E ele realmente conseguiu fazer contato então com o gerente da loja e pediu para que o gerente fosse até ele. Só que o gerente tinha um determinado horário, ia demorar para chegar. E o tempo dele já estava correndo e ele poderia perder, inclusive, de entregar o vaso lá na estação de trem. Mas ainda assim, ele concordou e combinou de esperar em frente à loja para que o gerente da loja fosse lá abrir. E tem um detalhe, entre esse meio tempo, o Sr. Peck até pensou em jogar uma pedra na vidraça. Acontece que quando ele teve essa ideia e chegou lá em frente, tinha um policial rondando e ele não pôde levar a cabo esse plano dele. Ainda assim, o Sr. Peck tinha um outro trabalho que ele se comprometeu a entregar na segunda, que era organizar várias documentações. Então ele correu até a casa dele para organizar essas documentações e voltar para que desse o horário do gerente ter chego lá. Quando ele chegou na loja, o gerente estava lá, realmente abriu a loja para ele e ele entrou. O horário já tinha passado do horário dele entregar o vaso para o dono da empresa de madeireira. Mas ainda assim, ele queria entregar e queria cumprir de alguma forma a sua tarefa. Então, quando ele chegou e conversou com o gerente entregou o vaso para ele e disse o seguinte: esse vaso custa $2.000. E ele ficou muito preocupado porque era um vaso barato e ele não tinha $2.000. E ele tentou convencer de toda forma a pessoa a vender aquele vaso para que ele pagasse depois. Porém, o gerente não aceitou. Veja só, nessa altura você teria desistido da sua tarefa? Pois bem, ainda assim, ele não desistiu. Ele correu e ligou para 2 gerentes dele dentro da empresa de madeireira. E os gerentes falaram que, larga essa tarefa para lá, isso é algo simples, já passou do horário de você entregar e eu não tenho dinheiro para te emprestar. Nenhum dos dois pôde emprestar dinheiro. E ele ficou apavorado, mas ele queria cumprir a tarefa. Então ele foi até a casa dele, buscou um anel com uma pedra de brilhante, voltou na loja e tentou negociar, barganhar com o gerente, para que aceitasse aquele anel e até na segunda-feira, quando ele teria o dinheiro do dono da empresa para poder pagar o vaso. E, meio a contragosto, o gerente acabou concordando com ele, ficou com o anel e lhe entregou o vaso. Porém, o trem já tinha partido e o vaso estava na mão dele, mas agora, como ele poderia entregar isso para eles? Pois ele não desistiu, ele foi atrás de um amigo dele que era aviador. Ele alugou o avião, graças ao amigo, porque ele também não tinha dinheiro para pagar o aluguel, o amigo o ajudou, levou ele até uma cidade próxima aonde o trem passaria por ali, chegou antes, à noite, e o trem estava vindo, o que ele fez? Ele pegou construiu uma tocha, acendeu, entrou no meio da linha do trem e ficou acenando. Enquanto o trem vinha, o trem viu ele e o trem teve que parar. E parando, o pessoal desceu do trem achando que era um louco, o que tinha acontecido. E ele assim insistiu até encontrar o dono da empresa dentro do trem.
e chegando lá, entregou o vaso azul nas mãos dele. Esse diretor, dono da empresa de madeireira, se surpreendeu e aí contou para ele realmente do que se tratava aquela tarefa, aquele favor que ele tinha pedido. Na verdade, aquilo era um teste que o dono da empresa denominava de o teste do vaso azul. O Sr. Pex ficou muito bravo com toda aquela história. Porém, o dono da empresa madeireira sentou do lado dele e explicou. E falou que ele seleciona as pessoas mais importantes da sua empresa desta forma, através desse teste. E ele ficou muito satisfeito porque o Sr. Pex cumpriu. Somente 2 pessoas, que eram seus outros 2 gerentes, tinham conseguido realizar essa tarefa, e agora o Sr. Pex também. O Sr. Pex foi promovido ao cargo de gerente do grupo da Índia dele, aonde ele estava com problema. E o salário do Sr. Pex foi 10 vezes maior. Veja se você, durante a sua vida, não recebe esse teste do vaso azul. E o que nós precisamos identificar é se aquela tarefa é a tarefa nossa, o teste do vaso azul. Porque através dessa atividade que muitas vezes deixamos de lado ou não dedicamos com foco, com disciplina, porque é uma atividade que nós não fomos contratados para fazer, talvez seja essa tarefa, essa atividade que vai te levar para o próximo nível. Tá? Eu espero que essa história tenha te trazido alguma reflexão. Eu recomendo esse livro, O Empreendedor. É um livro que já vendeu mais de 500 milhões de cópias. É fantástico, é fácil de leitura, porque ele é pequenininho, mas a história vai te prender muito e vai te dar muito insights. E se você ainda não assinou o canal, clique aqui e assine o canal para você receber os próximos vídeos, tá? Sucesso, tudo de bom e até breve!